Olá, boa noite, professor Silvio. Vamos iniciar aí a aula. Como prometido, né, que eu ia fazer um resumozinho para quem perdeu a aula, trauma do idoso e na criança, ok? No final dessa aula aí a gente vai identificar as diferenças específicas, né, do trauma da criança e no idoso, identificar as peculiaridades do atendimento inicial da criança e do idoso, identificar sinais que indicam maus tratos, principalmente na criança, ok? Nessa primeira parte nós vamos falar apenas do idoso. Okay? Os idosos podem ser classificados em meia-idade, de 50 a 64 anos, idade tardia de 65 a 79, idade avançada acima de 80. Mas lembre-se, se cair em algum concurso, uma prova qualquer aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, o idoso é classificado acima de 60 anos, tá bom? Isso segundo a Organização Mundial de Saúde, a pessoa idosa é acima de 60 anos, tá? Aqui no Brasil, para alguns privilégios, como andar de ônibus, essas coisas de graça, é 65, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, é 60 anos, tá bom? O trauma é a quinta causa de morte acima de 65 anos no mundo. Tá? Os acidentes automobilísticos causam 1/3 das mortes entre 65 e 74 anos. E as quedas causam 25%, das mortes nesta faixa etária de 65 e 74 anos. Acima de 74 anos, as quedas causam 50% das mortes, tá bom? Então essa é a fisiologia do trauma, né? A incidência do trauma no idoso, ok? As etapas durante o envelhecimento, né, os ganhos são a fragilidade física, né? O idoso ele começa a ter a perda muscular, perda óssea, perda da acuidade, tudo o que leva ele a ter uma fragilidade física. Lentidão mental e dos reflexos, mas isso é óbvio, né? O reflexo fica retardado, o idoso tropeça no tapete de casa, não consegue subir um degrau, tropeça e cai, e assim por diante. Queda da acuidade sensorial, os seus sentidos ficam prejudicados, a audição, a visão, né? Até mesmo o tato. Então todos os sentidos do idoso começam a ter um decréscimo, né? A entrar em decadência, tá bom? Prejuízo também das funções psicológicas, que começa a esquecer mais as coisas, né? Entra em depressão achando que é um fardo na vida dos filhos, na vida de todos, tal. Fica mais triste, mais acabrunhado. Isso também, né, favorece o aparecimento de doenças, estresse, essas coisas, né? Doenças crônicas degenerativas, né? Doenças ósseas, né? Osteoporose, artrite, artrose, hipertensão arterial, diabetes, enfim, aquelas doenças que vêm com a idade. Quanto mais idosa a pessoa, né, maior aí a gama de doenças, né? E com essas doenças, obviamente, vem o uso de medicações, né? O uso crônico, o uso contínuo de medicações, ok? E algumas delas com reações colaterais que favorecem também queda, sono, né? E assim por diante. Okay? As doenças crônicas mais comuns no idoso é a hipertensão arterial, insuficiência cardíaca. Né? Insuficiência cardíaca é quando o coração ele não tem força para bombear todo o sangue para o sistema vascular, né? O sistema de vaso, né? E sempre sobe um pouquinho na câmara cardíaca, fazendo com que o coração enche um pouco. Daí vem as cardiopatias isquêmicas também, que são as obstruções coronárias, né? Obstruções de vasos de veias e vasos, né? A diabetes mellitus, né? Que é deficiência pancreática na fabricação da insulina para quebrar níveis de glicose, a obesidade, enfisema pulmonar, que é uma doença pulmonar onde os alvéolos se rompem, faz bolhas de ar na pleura, diminuindo muito a acuidade respiratória do idoso. A insuficiência renal, muito comum, né? É a doença secundária aí, a hipertensão arterial. E insuficiência vascular periférica, varizes, úlceras varicosas, vasos, essas coisas, né? Então essas são as doenças mais comuns no idoso. E os medicamentos mais utilizados são os beta-bloqueadores, mais conhecidos os antiarrítmicos, né? Os bloqueadores de canal de cálcio, que são os hipotensores, remédios para pressão alta. Os digitados, que são cardiotônicos, né? Que dão um up aí no coração.
Os diuréticos, que são remédios para tirar o líquido do corpo, para secar o corpo, né? Para quem tem retenção de líquido, lembrando que a retenção de líquido leva à hipertensão arterial. E os anticoagulantes orais, aqueles famosos remédios que afinam o sangue, ok? As alterações fisiológicas do idoso, desculpe, é o declínio da função respiratória, porque com a idade a pessoa faz antracose pulmonar, né? O pulmão vai endurecendo o seu parênquima, vai diminuindo a acuidade respiratória. A ausência parcial ou completa dos dentes também dificulta muito a nutrição. Comprometimento do sistema cardiovascular, na verdade, com placa de ateroma que vai formando nas artérias, né? Doenças cardiológicas, né? Doenças cardiocirculatórias que vai diminuindo aí, né? E compromete todo o sistema cardiovascular. A osteoporose, né? Que é a diminuição do cálcio nos ossos, aí favorece muito o risco de fratura, qualquer pancadinha dá fratura óssea, e não precisa nem de pancada, né? O fêmur, a pessoa com osteoporose, é muito comum uma fratura chamada, que nós chamamos de fratura patológica, onde a pessoa quebra a primeira cabeça do fêmur e cai depois. O osso fica tão fraco que não aguenta sustentar a pessoa em pé, e ele quebra, né? E ela cai. Okay? Deformidades da coluna vertebral, ou seja, cifose, que é a corcunda, escoliose, que deixa a pessoa tortinha de lado, né? Vai se fundindo, né? E conforme nós vamos envelhecendo, nossos ossos vão se fundindo, né? As cartilagens vão se solidificando, formando um osso só, né? Aí favorece o aparecimento das artrites, das artroses, né? E assim por diante. A hipotrofia muscular, a perda do tônus muscular, a perda de massa muscular. A pele fica mais fina e seca, ou seja, desidratada. Então, tem que tomar cuidado na hora que for atender o idoso, que no pegar pode ferir a pele, né? Então, por isso que o idoso, ele é um dos poucos, né? Onde no atendimento inicial ao idoso eu posso abrir mão de usar a prancha longa, né? Se não houver necessidade, se eu achar que não há necessidade de eu restringir a coluna do idoso, eu posso colocá-lo direto, mesmo traumatizado, direto no colchão da prancha, no colchão da maca, desculpe, né? E até mesmo abrir mão aí do colar cervical, dependendo do trauma, né? Então eu vou usar o colar e a prancha somente no estritamente necessário, né? Onde seja um trauma sugestivo de trauma raquimedular, aí não tem jeito, eu tenho que usar. Se eu descartar a sugestão do trauma raquimedular, eu posso abrir mão da prancha e do colar, no caso do idoso, tá bom? Mas depois nós vamos ter uma aula sobre restrição de movimento de coluna, novo protocolo, tá certo? Né? As consequências do trauma, do envelhecimento, é o aumento da suscetibilidade do trauma, né? Ou seja, eu perdi a minha acuidade sensorial, eu posso tropeçar no tapete, eu posso tropeçar e cair, eu posso sentir mal, né? Ter uma hipotensão postural e cair, né? Ao atravessar a rua eu posso fazer um julgamento, lembra, né? Meus reflexos estão diminuídos, né? Eu posso também perder a acuidade visual, eu faço um cálculo ruim, posso ser atropelado. Então, a pessoa idosa é muito suscetível ao trauma, né? E uma vez traumatizado, seus mecanismos compensatórios, devido aí já ao declínio de toda a sua fisiologia, o idoso compensa muito ruim no trauma, né? Então, o idoso traumatizado demora para compensar, ou seja, para sarar, né? Então o idoso é muito ruim de compensar ele no APH, sem contar que as doenças pré-existentes prejudicam muito a nossa análise no trauma, né? Por exemplo, análise primária. Eu vou atender um idoso, está com uma taquipneia, uma respiração acelerada. No não idoso, a gente suspeita do quê? De fratura de costela, de comprometimento da ventilação, tal. O nosso B fica comprometido no não idoso. No idoso, também a gente acha que fica comprometido, porém, possa ser que ele tenha o quê? Uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um enfisema pulmonar, né? Que vai exacerbar esse problema ventilatório dele.
Entenderam? Então pode ser que não seja do trauma, pode ser de uma doença pré-existente, mas nós temos que achar que é do trauma, tá? Sempre achar que é do trauma. Se não for, depois lá no hospital o pessoal descobre que não foi do trauma, não. Mas para nós, todo sinal, todo sintoma que o idoso apresentar, nós temos que achar que é do trauma. Nunca devemos achar, não, ele já é idoso, já deve ser hipertenso, já deve ter taquicardia de base. Não, nunca achar doença de base como causa do desconforto ou dos sinais ali do trauma. Nós temos que achar que é sinal do trauma mesmo, tá bom? Dificuldade de diagnóstico de manejo em decorrência das alterações, foi isso que eu acabei de falar, tá? Das alterações crônicas dos parâmetros vitais. Então nós temos uma dificuldade de achar os sinais do trauma, por quê? Porque eles já têm doenças crônicas pré-existentes que muitas vezes se confundem com os sinais do trauma, tá bom? Mas nós no APH vamos fazer o quê? Pecar por excesso, achar que é trauma, tá? A gente trata o trauma. Essas doenças pré-existentes ele vai tratar lá no pós-hospitalar, tá bom? No intra-hospitalar. Aumento considerável da morbimortalidade, mesmo com lesões de baixa e média gravidade. Exacerba a doença clínica, né? Então você pega aí um paciente que já tem uma taquicardia de base, já é aí um arrítmico, aí ele começa, você bate e sangra um pouquinho, a arritmia dele chega, aí ele leva ele a uma fibrilação e ele para. Tá? Então tem que prestar bastante atenção nisso, tá bom? Então, o sintoma, o idoso ele compensa muito ruim e descompensa rápido. Olha só para você ver, ele descompensa rápido e compensa ruim. Então, trauma no idoso é uma emergência aí que nós temos que tratar ela, tá bom? E quais são as prioridades do atendimento? É a mesma, tá? Se tiver com hemorragia sanguinante de extremidades, vou lançar a mão do torniquete, que aí já é risco-benefício, mesmo que, né, escoria a pele, né? Eu tenho que parar esse sangramento. Vou fazer a pressão direta. Não funcionou? Torniquete. A via aérea, né? Eu tenho que desobstruir essa via aérea. Fazer manobra de jaw thrust, de chin lift, de jaw thrust se for trauma ou situação desconhecida. Se não for trauma, na chin lift. Por cânula de Guedel, né? Deixar ele com a via aérea desobstruída, se necessário. Fazer restrição do movimento da coluna articular cervical. Tá? Relatar os achados no B, né? Ver a qualidade ventilatória, ver se não tem fratura, fazer uma inspeção mesmo para ver se não tem fratura. O idoso não tem mais cartilagem, então é muito fácil de você ver crepitação. Aonde você tocar no tórax dele, se estiver fraturado, vai crepitar. Então vê se tem fratura de costela, vê se não está paradoxal a respiração, né? Aquela respiração onde enquanto um lado inspira, o outro expira, né? Onde um expande, o outro retrai. Tomar cuidado com isso. Olhar sinais de hematomas, escoriações, né, sangramentos locais, ver se há ferimentos, corto contuso ou pérfuro contuso, fazer curativo de 3 pontas, enfim, né? Cuidar de toda a boa ventilação dele até a chegada no sistema médico de emergência ou até a chegada do apoio da avançada. Na circulação, mesma coisa, vou fazer o pH, né? Pele, pulso, perfusão periférica, ver se tem hemorragias externas importantes, né? Se tiver, fazer as compressões, reposição volêmica se necessário, apoio da avançada e assim por diante. No D, vou fazer a escala de Coma-Glasgow. Outra dificuldade também, às vezes o idoso já é senil, já é portador de Alzheimer, então já é sequelado, fica muito difícil você ver abertura ocular, resposta motora, resposta verbal, às vezes está tudo dificultado. Então, graças a Deus, na nova escala de Coma-Glasgow tem lá os parâmetros não testáveis, coloque não testável, né? E veja a reação pupilar, anote, proteja esse doente aí da hipotermia com manta laminada, regule com seu médico, peça avançada se necessário e leve ao SME, ok? Então nós aprendemos hoje aí, né? Vamos terminar essa aula por aqui, depois eu vou gravar a da criança, a identificar as mudanças fisiológicas do envelhecimento, né? Identificar as peculiaridades no atendimento ao idoso, conhecer a relação entre biomecânica do idoso e princípios do tratamento do idoso, né? E fazer seu atendimento. E lembrando que o idoso eu posso abrir mão da prancha longa aí, se necessário, ok? Um abraço, até a próxima.